A paz do Senhor Jesus, eu te saúdo nesta hora. Que a paz do Senhor esteja contigo, aonde quer que você esteja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua família, na tua casa, no teu trabalho. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 15 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Graças a Deus. Irmãos, na seguinte direção do Espírito Santo, Deus ele me deu um tema para essa mensagem. E o tema, meu irmão, para essa mensagem é: o medo cega. Entenda que os discípulos não enxergaram o milagre. Os discípulos, ainda com o mestre do lado deles, o medo daquela multidão cegou a fé dos discípulos. Entenda, olha o que diz o versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Irmãos, você sabe o que é uma multidão de 5.000 homens, exceto mulher e criança, atrás dos discípulos e de Jesus? Então, diante disso, os discípulos temeram. Os discípulos foram cegos ou cegados pelo medo de uma multidão furiosa, uma multidão que não se importava se acontecesse alguma coisa ali, irmãos. Imagine uma multidão de mais de 5.000 homens indo de encontro aos discípulos, que eram apenas 12, e o Mestre, o Senhor Jesus. Mas entenda que Jesus ele tem uma solução para todos os problemas. Naquela situação, os discípulos não conseguiram enxergar o Deus que estava com eles. Eu sei que é assim nas nossas vidas. Diante de um mar revolto, diante de uma tempestade, diante de um deserto, diante de uma doença, de uma enfermidade, diante de uma morte, diante de qualquer circunstância, irmão, eu sei bem que a fé, ela esmorece. E o medo, ele cega a nossa visão espiritual. Não fique com medo. Jesus está do seu lado. Ó,
Entenda que o medo dos grandes desafios, ele cega o nosso entendimento. Deus, ele tem nos colocado na provação para nos exaltar e não para nos matar. Aquela provação que você não consegue enxergar a solução, Deus, ele te colocou lá para que você tenha êxito. Você não vai morrer com a prova que Deus te botou, mas você decide permanecer ou sair dela vencedor. O que você escolhe? Se Deus colocou a provação na tua vida, não foi para te matar, foi para te exaltar. Nada vem fácil, mas ficar prostrado não é a resposta. Desistir, retroceder, olhar para trás também não é a solução para isso. Siga em frente, porque Deus vai te dar vitória. Entenda, irmãos, que mesmo que tudo isso não esteja na tua expectativa, mas Deus, ele tem algo para a tua vida. Olha o que diz o versículo 16 e 17. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Irmãos, os discípulos, eles já estavam com medo do que aconteceu antes. Os discípulos, eles temeram tanto porque antes dessa situação acontecer, tinha acontecido uma outra coisa maior. Foi a morte de João Batista. João Batista, ele foi decapitado. Foi pedida a sua cabeça. Entenda que os discípulos, eles ficaram com medo porque João Batista era um profeta. Entenda que João Batista só foi encarcerado e guardado porque ele era temido por ser um servo do Senhor. Olha só o peso que você tem. A cabeça de um profeta vale mais do que um reino, ou do que a metade de um reino, né? Como diz a Escritura. Entenda que Deus, ele tem mais prazer na tua vida do que qualquer valor e riqueza. Entenda que Deus, ele tem um zelo tão grande por seus profetas que a cabeça de um servo de Deus, daquele que é usado pelo Senhor, ela vale muito mais do que qualquer valor terreno. Olha o valor que você tem para o Senhor. Você ainda não se conscientizou de que a tua cabeça, ela vale mais do que a metade de um reino, com riquezas inestimáveis. Você é precioso para Deus e ainda não se deu conta disso. Os discípulos temeram porque o profeta já tinha morrido e o povo estava angustiado, o povo estava afoito, o povo estava sanguinário, querendo justiça. Mas a justiça estava com eles e eles não enxergaram. Entenda que se Deus não fizer nada, nada vai acontecer na tua vida. Se a provisão não vir do alto, então nada acontecerá. Mas permaneça firme, que Deus vai fazer o milagre. Deus vai operar o sobrenatural.
entenda uma coisa. O que você vai fazer, ou o que você faria, quando todas as coisas estiverem negativas? Quando tudo diz que não, o que você faz? No livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17, diz assim, ó: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmas. Às vezes, nos preocupamos tanto conosco. Os discípulos estavam preocupados com si mesmos, com a vida deles. Não estavam preocupados com aquela multidão, que muitos ali não tinham dinheiro, muitos ali não tinham condições, abandonaram tudo para poder seguir a Jesus. Não é assim na tua vida? Você também não abandonou tudo para seguir para com Cristo? Você é um bem-aventurado. Os discípulos não enxergaram a grandiosidade que estava junto deles, que é o Senhor Jesus. Ele é a resposta para o teu problema, a solução para a dificuldade. Entenda que não adianta nada pregarmos o Evangelho e não termos obra. Termos a fé, ainda que seja como um grão de mostarda, e não fazermos nada por isso. Olha quantas pessoas precisam ouvir você falar de Jesus e você não tem falado. Você tem estado com vergonha, tem olhado para si mesmo. Assim como os discípulos olharam para eles somente. Evangelho é doação. Evangelho é amor. Evangelho é mudança de vida. É novo nascimento. Isso é Evangelho. Se você não tem abençoado pessoas, se você não tem ajudado pessoas, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você diz, não está valendo de nada. Eu lembro que todos os meses eu separo a campanha do quilo. E o engraçado é que as igrejas, elas têm usado esse quilo da campanha para fazer comida e vender, dizendo que é para a obra. Mentira. A igreja, ela tem por obrigação seguir aquilo que Jesus mandou. Religião significa ajudar órfãos e viúvas. Se você tem doado, a palavra mesmo já diz doação. E não é barganha, e não é venda, não é comércio. Eu falei para Deus que eu nunca mais eu ia abençoar igreja nenhuma com comida. Falei dentro da minha casa, Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu sei que Tu está vivo. E eu sei que o Senhor vai enviar alguém para poder pegar essas comidas, alguém que esteja precisando. Fui ousado. Fiz prova de Deus. Irmão, passou um mês, passou 2, mas um dia apareceu alguém batendo no meu portão, um grupo de estudantes, arrecadando alimento para uma festividade na escola.
Está entendendo o que isso significa? Dei a eles mais do que eles pediram. Está entendendo? Deus faz. A mesma coisa roupas. As igrejas têm ajuntado as roupas e aberto o brechó para vender. Será que Deus está nisso? Será que a igreja não está perdendo a fé de que Deus pode trazer o suporte? Abençoe vidas. Abençoe vidas. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha uma calça e uma camisa de manga. E o sapato que eu usava era do trabalho. Eu me lembro que eu fui à mata de Tinguá com os meus irmãos para oração. E eu lembro que quando eu desci do monte da mata de Tinguá, o pastor com a qual foi comigo, na época eu não era nem obreiro, me deu uma bolsa de roupa. Fiquei muito feliz. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver aquela bolsa de roupa, tinham 5 camisas de manga comprida, 9 camisas de manga comprida e 2 calças. Eu falei com Deus: Senhor, eu não preciso disso tudo. Eu fiquei com 5 e dei 4 camisas. Além das 2 calças que não davam em mim. As 2 calças não davam, mas as camisas davam. Todas deram certinho, perfeitas. Não podemos ser egoístas. Eu dei 5 camisas. Eu dei 4 camisas e fiquei com 5. Depois que eu tomei essa atitude, sem querer nada em troca, eu ganhei tanta coisa, irmão. Ganhei tanto blazer completo. Meu guarda-roupa nem tem espaço para colocar blazer, camisa de manga comprida, gravata. Você está entendendo o que isso significa? Tenha um coração abençoador. Não olhe só para si mesmo. Olhe para a necessidade dos outros. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Na minha casa tem mais uma bolsa de roupa que eu separei, porque tem muita coisa. Sabe o que a minha esposa falou? Para eu não dar. Porque toda vez que eu abençoo alguém, Deus me multiplica. E eu ri e falei para ela: eu não estou dando para isso. Estou dando para abençoar vidas. Mas os discípulos, eles não entenderam isso. Ainda você morrer de fome, abençoando uma vida. Eles não tinham esse entendimento, eles não entendiam o que era a graça de Deus. Eles não entendiam isso. Então, o que adianta termos fé e não termos a obra? Falar é muito fácil, e fazer? Entenda, irmão, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo que tudo que você pedir, Ele vai fazer. Eu botei propósitos. E Deus cumpriu todos os propósitos que eu fiz para com Ele, abençoando vidas. E Deus só tem me multiplicado. Mas a Bíblia também diz que pedis
Não recebeis porque pedis mal, para o gastardes no vosso próprio deleite. Só queremos coisas para nós. Só queremos coisas para nós. E na hora de abençoar as pessoas, damos qualquer coisa. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está te vendo. Eu sei que temos muito medo, enfim, de tudo. Mas a partir de hoje, com Jesus no teu coração, ao teu lado, esse medo já caiu por terra, porque o medo ele cega. Abençoe pessoas, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje. Plante hoje, para que amanhã Deus possa fazer você colher 100 por 1, como fez o nosso irmão Isaac. Sabe o que é isso? Entenda, irmão, que Deus ele tem te visto. Deus tem te visto. Deus ele te conhece no oculto e sabe quando você faz e quando você diz apenas que faz. Seja um abençoador. Não olhe para si mesmo, não. Ó, no versículo 21 diz assim, ó: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Tudo isso para alívio dos profetas. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não eram peixes grandes, eram peixes pequenos. Porque quem carregava esse cesto era uma criança. Irmão, essa criança estava junto com os discípulos. Estava na multidão. Os discípulos não tinham nada. Mas aquela criança saiu com um lanche. Um lanchinho, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Sabe por que você não está prosperando? Porque você é avarento, ganancioso, não tem dado valor às coisas pequenas. Com 5 pães, não eram bisnagas, porque uma criança não come uma bisnaga. Eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos, a comida de uma criança. Mas Jesus ele não olha para isso, ele olha para a atitude. Ele olha para a tua atitude. O que você tem feito para abençoar vidas? O que você tem feito para abençoar vidas? Eu lembro que a minha esposa ganhou um fogão usado. O que eu já tinha, eu dei. Eu não vendi, eu dei. Ainda que demore. Demorou 2 anos. Mas quando a vitória veio, veio grande. Do nada minha mãe disse que queria me abençoar. Minha mãe me deu um sofá novo que eu não tinha. Ela comprou um jogo de quarto para os meus filhos, guarda-roupa e cama. Sabe o que isso significa? Seja um abençoador. Abençoe vidas. Deus ele vai te recompensar. Ó, Mateus 25, versículo 23 diz assim, ó:
Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não deixe o medo cegar a tua visão espiritual. Seja o abençoador. Nada dura para sempre. E você não vai levar nada dessa terra. Os discípulos ganharam uma grande lição. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, a multiplicação. Jesus, ele pode multiplicar na tua vida muito mais. Ele pode te dar muito além daquilo que você pensa ou pede. Agora, se Deus te der, você vai abençoar vidas? Será que você é um egoísta? Ou você não é um egoísta? Seja um abençoador. Não importa o que aconteça, pense no próximo. E não deixe de lembrar que o milagre ele só acontece com Jesus. Se Jesus estiver no teu barco, ele não vai afundar. Se Jesus estiver passando, ele vai te mandar descer da árvore e vai entrar na tua casa. Se Jesus estiver contigo, muitas coisas ele vai operar sobrenaturalmente na tua vida. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, sobre a tua família. O medo ele pode sim te cegar, mas Jesus ele te dá visão. Os discípulos se maravilharam com isso. Os discípulos entenderam que o Mestre estava com eles. Está entendendo? Mais de 5.000 almas se fartaram, além de mulheres e crianças. Muito mais de 5.000 tinha ali. E ele só tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que você quer de Deus? O que você quer que Deus faça sobre a tua vida? Não viva só pela fé. Faça obras. Não querendo nada em troca, mas por amor àqueles que não têm. Esse mês que passou, teve um mês que passou que uma pessoa no meu trabalho, ela chegou até mim perguntando se eu aceitava doação. Se eu não quisesse, eu dava para outra pessoa. Ela me deu uma bolsa de casaco. E eu só tenho abençoado vidas. Sabe o que é uma bolsa de casacos? De marca? Ao meu ver, só serve para poder aquecer as pessoas. E foi o que eu fiz. Abençoei várias pessoas. Não vendi nada, porque eu ganhei tudo. Seja um abençoador. Deus ele vai te recompensar, porque Ele conhece a intenção do teu coração. Não permita que o medo, a incerteza, a insegurança cegue a tua visão. A tua visão espiritual é o fator principal
para a tua vida. Amém? Jesus, Ele não vai permitir que a cegueira espiritual te alcance. Faça por onde. Abençoe vidas. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor proporcionou para nós nesta hora. Fique na paz do Senhor. Seja um abençoador.